O que é um parâmetro de evolução? São os testes, teste de 500, teste de 1000, teste de lactato, teste de velocidade crítica, diversos testes, né, que eu já comentei algumas vezes, mas colocar os testes como um parâmetro, né, você ter um parâmetro de evolução, isso vai manter motivado, e também treinos que tenham uma evolução. Então, porque isso eu falo principalmente para o iniciante, né? Uma pessoa que é iniciante, por exemplo, vai fazer um teste de 500, mas ela não aguenta andar 500 direto. Como é que faz esse teste? Não faz, né? Vamos elaborar outra estratégia. Então, para um atleta que está iniciando, é legal a gente bolar algum tipo de série que condiz com o nível que ele está naquele momento. Então, eu vou usar alguns exemplos. Eu tinha alunos, quando eu era estagiário, e quando a gente é estagiário, os professores colocam a gente com alunos mais iniciantes, colocam a gente para dar aula de hidroginástica, né? Coloca a gente para vivenciar mesmo. Isso é importante para dar aula para criança, para dar aula para adulto, enfim. E eu tinha certa dificuldade de dar aula para iniciante. E aquilo foi para mim foi um desafio muito grande. Eu tinha dificuldade porque eu ainda era atleta, isso era em 2001, né? 2000 na verdade. Eu ainda era atleta. A minha cabeça Na minha cabeça parecia que todo mundo sabia nadar, porque eu era atleta, então eu convivia com gente que nadava, então achava que todo mundo sabia nadar. E aí, quando eu ia fazer o processo de adaptação com o aluno, minhas aulas eram desmotivantes, porque eu queria que a pessoa nadasse. E já que ela não nadava, eu passava exercícios de ficar mergulhando, né? Para trabalhar a respiração, para ter domínio da respiração, deslize, flutuação. Trabalhava tudo isso, só que eu não tinha o time de fazer essa pessoa nadar. Então toda a aula eu passava exercício de ficar pulando, de afundar, de deslizar com perna, enfim, todo esse processo de adaptação. Até que um dia uma aluna cancelou o plano na academia. Ela cancelou o plano e falou: eu não aguento mais fazer essas aulas porque ele não me ensina a nadar. Isso é, eu perdi o time de ensinar essa pessoa a nadar. Eu fiquei tão preso no processo da adaptação, um processo mais simples de adaptação, que eu perdi o time. Então, para mim era 880. Ou a pessoa não nadava e ficava fazendo adaptação, ou a pessoa já nadava. E aí que está o grande erro, né? A gente não ter esse equilíbrio entre a adaptação e o condicionamento com os iniciantes. Então, comecei a falar, aí foi um desafio para mim. Eu falei, não, cara, nunca mais eu quero perder aluno por falta de competência, né? Então, eu comecei a bolar novas estratégias para que os alunos se sentissem motivados para aprender a nadar.